Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo Cênico, uma ação do Festival dos Inhamuns de Artes Cênicas, um evento realizado pela Associação Artjucá e patrocinado pelo Governo do Estado do Ceará e o Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc. E para iniciar essas conversas que vão se seguir ao longo de todo o festival, todos os dias, a programação inicia com esse papo muito massa sobre os mais diversos temas, né? Para começar, teremos aqui dois artistas maravilhosos que eu admiro muito, né? Ela, produtora cultural, mulher bonequeira, com longa estrada na arte do tabuleiro. Ele, um multiartista, sangue novo, com processo criativo ligado no 220. É com enorme prazer que recebo Isabel Vasconcelos e Henrique Oliveira. Eita, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui. Mais uma vez, nosso Festival dos Inhamuns. Festival dos Inhamuns, festival que faz parte da vida da gente. E viva a alegria que está acontecendo. Sejam bem-vindos, meus queridos. É um prazer recebê-los aqui. Vocês são parceiros de longa data. Isabel, Epidemia de Bonecos, acho que perco a conta de quantas vezes já nos relacionamos, nos comunicamos enquanto festival. Henrique, um parceiro de longa data, sempre produzindo por aqui também, já se sente em casa, em terras inhamuenses. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar assim. Quem é Isabel? Quem é Henrique? Primeiro você, Isabel. Quem é? Por você mesmo, certo? Como ser humano, como artista. Deixe os Inhamuns, para quem não conhece, conhecer vocês. Bom, eu sou Isabel, né? Sou aqui do Ceará, de Fortaleza. Sou atriz bonequeira, gestora cultural, produtora, especialista em políticas sociais, assistência social. E durante toda a trajetória de vida, eu sempre conectei muito essas duas questões, né? O teatro e o social. Então, assim, a minha vida pode ser contada através dos espetáculos que a gente trabalha, da performance, do que a gente faz. Então, a forma de expressão que eu me encontrei foi através da linguagem do teatro do boneco. Através dele, eu quero falar desse social que me atinge tão fortemente. Massa. Chico. O Isabel é mestre para a gente também. Eu sou o Chico Henrique, daqui da cidade de Quixeré. Pertenço à Trupe Motim de Teatro, uma companhia que nasce, né, a partir de uma investigação dentro da cultura popular, com os mestres daqui da minha cidade, que é rica em arte, né? A gente tem como vivência o Bumba Meu Boi, do mestre Toninho, e desde pequeno envolvido com a brincadeira, né, como brincante, tanto de boneco, mamulengo, a palhaçaria dos reisados, né, do doutor, da Caterina, do Matheus. E depois a gente aprofundou uma pesquisa teatral e foi entendendo como era esse universo. E hoje a Trupe Motim Teatral, tanto ela bebe na cultura popular, quanto ela bebe em outros universos fantásticos, né, de um teatro mais ritualístico, mais surreal, psicodélico, e a gente talvez trabalhe com outras linguagens também, as artes visuais, o audiovisual, e é uma trupe bem laboral, porque a gente preza muito esse processo de criação, né, de investigação. A gente também é cria do Festival dos Inhamuns, um festival que abraçou a gente assim, de forma muito carinhosa. Já fomos parceiros no sentido de fazer oficinas, fazer trabalho juntos, já fizemos um curta juntos. E estamos sempre aí nessa atividade, muito feliz com o convite, né? Hoje em dia a gente tem um trabalho residente na cidade de Quixeré. Me encontrei como artista, né? Até hoje a gente tem a arte como assim um meio de vida, né? Tanto de sustento de vida quanto de filosofia de vida também, né? De uma coisa mais espiritual, né? De a gente ter arte como também um caminho, né? De equilíbrio. Sim, sim. E, gente,
essa pandemia, né, gente? Que coisa, né? Como é que tem sido produzir em tempos de distanciamento social? Epidemia de bonecos, truque motim. E aí? Como é que tem sido essa história? Tem sido um desafio diário, né? Um desafio cotidiano, porque primeiro a gente achou que seria uma coisa mais rápida naquele primeiro momento, era compreendido assim. Então, depois que foram desmarcadas as temporadas, tudo que estava marcado, o grupo, na mesma hora, sente um baque, um impacto grande, porque a gente sabia que era um trabalho que não ia acontecer. No segundo momento, a gente já teve que acessar um projeto que a gente tinha para acontecer daqui a 2 anos, na realidade, daqui a um, porque era daqui a 2 a 1 ano atrás, que seria fazer as lives relacionadas ao teatro de animação, não é? Trazendo temas como a dramaturgia, como a animação, como a sombra, enfim, todos os aspectos técnicos que trabalha o teatro de boneco de animação. Então, a gente antecipou esse projeto numa perspectiva de salvar não só aquele momento da companhia, que estava sob impacto, né? Sem produzir a nível de espetáculo e de pesquisa. Então, foi um momento que não salvou apenas a pandemia, salvou a nós também, porque a gente, desde aquele panorama que estava acontecendo no mundo, sabe, de morte e de tudo, de todas as consequências do vírus, a gente viu ali uma possibilidade de estar vivo, de estar conversando com as pessoas, de estar se encontrando, de estar discutindo, sabe, de estar fortalecendo o teatro de bonecos. Então, a princípio, foi isso. E como também começou a demorar, né, a gente já fica pensar mais rápido, aí caiu a ficha, a gente viu que isso mais demorado, a gente partiu para trabalhar, foi aí também que todo mundo se reinventou. Não só os grupos, mas os produtores e os eventos também, e começaram a ver as possibilidades. Bem, o primeiro que nos procurou foi o SESC, dando a possibilidade de usar um trabalho virtual. Foi muito desafiante. Porque quando a gente fazia um trabalho, né, ligado ao vídeo, a uma janelinha, uma gravação, a gente terceirizava, a gente trazia para essa área, né? E descentralizando o recurso da cultura, a gente trazia uma pessoa da área para fazer, trazia um fotógrafo, trazia um técnico, um iluminador, e a gente não podia mais fazer isso. A gente tinha que ser bonequeiro, a gente tinha que ser o apresentador, a gente tinha que montar toda a estrutura de luz, né? Tudo que a gente tinha na sede e sonorização, e inclusive fazer uma caixa cênica, né? Que também mostrasse o que é mais ou menos a simulação do teatro, né? De determinados trabalhos. Então, a gente teve mesmo que se superar nesse serviço, e não foi fácil, né? Não tem sido fácil, porque vaza uma luz, a gente não tem um determinado tipo de luz que precisa, e experimenta outro, e vai atrás de outro, mas vai atrás até de um contexto muito domiciliar, né? Porque a gente está em casa, a gente está na sede, então a gente aproveitando e reinventando, sabe? A gente reinventa desde o local técnico para a gente poder possibilitar uma apresentação virtual que esteja mais próximo, né, do que seria uma coisa presencial. Então, a gente tenta trazer muito isso, e para a gente, determinados espetáculos é difícil, né? Chico Henrique está aí falando do pé da gente na cultura popular, e a gente, quando a gente fala em cultura popular, a gente tem uma conexão muito grande, determinados espetáculos com o público, e a gente tem troca, esse jogo dramático vivo. Então, isso faz muita falta, desde essa situação até um material. Que, por exemplo, eu estou agora 2 dias olhando para uma tolda, né, uma tenda,
que ela está na minha cabeça há um tempo, para ser as coisas que eu quero, mas eu não tenho essas tintas. Então, eu estou tentando, dentro do que eu tenho aqui, como é que eu vou fazer ela, e ela vai ser essa que está na minha cabeça, mas que não vai ser, porque as cores que eu preciso aqui nesse momento não tenho. Então, muita coisa dá para você apelar pelo correio e comprar, mas aí já, por outro momento, o trabalho diminuiu muito, né? A dinâmica. Financeiramente, isso fala também a estrutura do grupo, que tem que pagar um aluguel, tem que pagar, né, os seus próprios custos. Então, tem sido um desafio muito grande, mas a gente tem conseguido aprender muito. Eu nunca imaginava que seria possível a gente estar aqui conversando, nós três, numa janelinha desse tamanho aqui, bem pequenininha, e a gente aprendeu que isso é possível, né? Então, afastou muita coisa, mas também a gente consegue chegar perto através dessa tecnologia. E é isso, é aprendendo todo dia, errando todo dia. Sim. Mas o teatro tem essa luz, entendeu? Ele não para, sabe? Ele se transforma, ele se modifica, mas ele não para. Chico, e aí, o que Motinha andou aprontando, lidando, como lidou com isso tudo, né? Acredito assim que a pandemia, como a Isabel estava falando, né, pegou todo mundo de surpresa, né? A gente vinha de processos. Em 2019 a gente estava mergulhado dentro de uma pesquisa no Porto Iracema das Artes, no laboratório de criação, né, teatral, e na pesquisa da alquimia teatral, e empolgado, né, assim, com vários produtos para lançar e chegar na roda, né, levar isso para a rua, né, que é o lugar que a gente gosta de ocupar, de apresentar uma decisão tanto política quanto estética. E 2019 parece assim que foi enviado, né, umas mensagens aí cósmicas, porque estava sonhando já com uma coisa meio de fim do mundo, de apocalipse, e comecei a escrever, né, sobre um trabalho que eu queria realizar, que falasse sobre o fim do mundo, né? E foi inspirado pelo Apocalipse, é claro, e em filmes como O Dia em que a Terra Parou, né? E comecei a juntar bonecos que eu tinha aqui guardado em casa, máscaras, e fazer esse texto, né? Isso no final de 2019. Aí chega 2020, né? E começa a vir as notícias desse Covid, né? E a coisa começa a apertar. E apertou assim de um jeito que quarentena, né? Todo mundo ficou em quarentena ali, abril para março. E eu já estava doidinho porque eu não saía. Aqui a gente tem uma coisa de sair de casa cedo, ir no meio da rua, fazer as coisas, para casa, para os encontros. E estava doidinho em casa e não conseguia fazer. E todo esse material que a gente estava construindo, meio que não tinha condição de se apresentar. Algumas coisas, o próprio Alquimista Jerônimo, que era um resultado, a gente engavetou ele, porque não tinha mais condição da gente se encontrar, né? Principalmente que a gente estava num lugar aberto. Aí a primeira ideia foi, não, já que a gente vem do audiovisual, vamos fazer aqui trabalhos audiovisuais. Então, comecei a fazer trabalho audiovisual, curtas-metragens. Então, lancei um curta, né, o Niros, que é um curta em stop motion, curta de 6 minutos, e já tinha uma pegada dessa pandemia, com esse contexto pandêmico, fim do mundo, né, pós-apocalipse. E depois lancei outro curta, né, que era o Doce Planeta, e fechei uma trilogia com o Realidade Virtual. Então, foram 3 curtas feitas em animação, né, stop motion, animação direta, chroma key, a gente misturou várias técnicas e já foi o primeiro produto, assim, né, que a pandemia nos forçou a fazer. E aí foi até selecionado naquele primeiro edital dentro de casa, não emergencial. E fomos tocando os projetos e como a gente já tinha essa vivência do audiovisual, foi uma adaptação, né? Os processos, as músicas estavam sendo criadas no Laborioso Contato, que foi esse trabalho que foi se findando, se formando. A gente fez alguns clipes, né? E quando abriu esse edital aí, né, da Lei Aldir Blanc, que realmente
A gente ficou na militância antes, né, articulando para chegar nos municípios, enfim, toda essa articulação, mas quando abriu no Estado, a gente se inscreveu pelo Arte Livre, foi selecionado e correria para montar, né? Correria para montar e, assim, nesse contexto de pandemia, como a Isabel fala, realmente é bem complicado, assim, porque a gente precisa de material, precisa sair para ir para uma oficina, para ir para uma loja de tecido, uma loja de, sabe, de parafuso, alguma coisa assim, e fica complicado. Mas a gente tem uma estética muito da reciclagem, de utilizar o que está ao nosso alcance. Então, foi uma coisa que também a gente acabou potencializando, né? Assim, eu acho que metade da casa foi embora nessas criações, né? Panela, cadeira, vasilha, né? Dona Fatinha perdeu a cozinha inteira, é? Perdeu tudo. Perdeu tudo. A gente foi tudo colocando. E, assim, interessante também, porque a gente acaba se reinventando, né? E a gente montou, estreou o espetáculo, inclusive essa semana, né? Ontem foi a última exibição. Foi bem interessante, assim, essa experiência do audiovisual, do teatro. Tem muitos das pessoas que estão conceituando o que é, o que não é. É teatro digital. Eu acho que é um teatro digital, assim. Não deixa de ser um encontro virtual. A gente vive num momento do virtual, do que a gente está aqui, e esse território da internet, ele se expande, ele desfragmenta, né? O tempo, o espaço, está todo mundo no canto diferente, né? Robson nos Inhamuns, Isabel em Fortaleza, eu aqui no Vale do Jaguaribe, mas a gente está no mesmo lugar, está todo mundo conversando, acho que isso é um encontro, né? Não substitui o presencial, mas eu acho um gancho, me perdoe, é um gancho importante, você já pode emendar aí, e a Isabel complementa. Nesse contexto todo que vocês descreveram, pela ótica de vocês, o teatro de bonecos estacionou, sobreviveu ou se reinventou? Tem um lugar para essa arte, para o teatro de bonecos, nas plataformas digitais? Como é que vocês veem isso? Falar um pouco da minha experiência, só posso falar por mim nesse momento, né, pela nossa experiência, nosso grupo. Eu acho que se adaptou perfeitamente. Por quê? Porque o boneco ele é muito visual, né? O boneco ele é uma obra de arte visual, ele é um personagem, assim, ele tem uma própria dramaturgia, né? Ele tem uma própria alma. Então, só a imagem dele já impacta, né? E como o audiovisual, essas telas, né, esses enquadramentos, conversam muito, para a gente funcionou, porque isso foi uma coisa interessante, né? A primeira experiência que a gente teve foi de trazer o teatro para esses curtas animados, né? Então, a gente foi adaptando as criações, né? Logo depois, a gente foi optando, né? A gente também lançou, por exemplo, o Delírio Sem Fim, que é uma releitura do Rabiscos de uma Quase Existência, né? Sou eu e um boneco. Então, o meu jogo com esse boneco e com essa câmera, porque a gente decidiu falar para a câmera, para quem estivesse em casa fosse o espectador, como a lente fosse o olhar do espectador. Então, funcionou muito legal, assim, o enquadramento, a luz, a iluminação, potencializou. Eu digo que é uma experiência outra, nem melhor, nem pior. É um outro tipo de experiência, de chegar até você. Cada um vai ter suas sensações, né? Eu prefiro o presencial, porque no presencial você está focado só nisso. Eu acho que esse ambiente da internet, você está aqui assistindo uma coisa, daqui a pouco vem uma notificação do Instagram, do Face, do YouTube, um e-mail chega, então é uma coisa meio dispersa, né? No teatro não, você está inteiramente ali, né? Concentrado naquilo. E tem outro... Pode falar, Henrique. E só para complementar, foi uma escolha estética a gente dialogar com a câmera, né, nesse trabalho. E já no outro trabalho, no Laborioso Contato, a gente teve três ou quatro pessoas como plateia e apresentei para essas pessoas, e o vídeo é um registro de uma apresentação, não tem esse formato, então é outra coisa, sabe? É uma outra relação, né? Porque a gente não queria perder a potência do que é aquilo na rua, com plateia, com o jogo do público. São relações diferentes, né?
Inclusive, até a gente se aprofundou nessa coisa do teatro digital, virtual, que usa muita tecnologia, que é um mundo que está se abrindo, né? E eu acho que tanto a humanidade, ela se reinventa, e ela renasce nas crises, nas guerras, nas pandemias, né? Então, essa veio mesmo assim, a gente nunca imaginou que ia passar por isso, né? Então, é como uma bomba que cai e que destrói tudo e faz a gente se reinventar e cutuca a gente, né? É claro que não, a gente não fala isso de uma forma de romantizar, porque são milhões de vidas que morreram, que estão morrendo, e num contexto político que também não ajuda. A gente vive um contexto político irresponsável com a saúde, né? E a gente, quanto artista, tem pelo menos o dever de estar cuidando da saúde mental, né? Alimentar com arte, alimentar a alma nesse momento, né? Tem sido uma fuga. E nós, artistas, mergulhar nesses processos também para a gente não enlouquecer, né? Com toda essa barbárie que está acontecendo. Sim, sim. Bom, você estava falando sobre a relação presencial com o público, né? E ela se dá muito porque, assim, eu acredito que tudo é energia. E que essa energia que a gente tem quando a gente está com o nosso público, ela é um luxo, atualmente. É um luxo que a gente não está tendo, mas que ele está guardado para um momento, né, que vai vir. Acho, sabe, Robson, com relação à sua pergunta, a gente tem dois momentos diferentes. Para o teatro de bonecos, tem um lado de ser... O teatro de boneco é resistente, né? A gente sabe que é uma linguagem que não tem tantas possibilidades e não lhe é oferecido tantas políticas públicas, mesmo que sejam poucas, mas são pouquíssimas que são oferecidas e são todas através de uma batalha, sabe, de articulação, de negociação do movimento de teatro de bonecos, né? Então, política pública, ontem eu escutei essa frase, é igual panela de pressão, não, é igual feijão, só funciona na panela de pressão. E, então, a gente já tem poucas políticas, então, nesse universo de pandemia, essas políticas foram, né, retraídas, e as que não existiam, que ficou mais complicado ainda. Mas, por outro lado, é próprio do artista, é próprio do bonequeiro, a tal da resistência. E também a resistência positiva. É como o Henrique falou, a gente já está muito perto. Quando o teatro de boneco começou a ser teatro de boneco, ele já tinha um irmão futuro que viria a milhares de anos depois, que era a animação virtual, que é o desenho animado. Então, elas estão muito, sabe, estão muito próximas. Talvez o que diferencia um pouco aí é a questão técnica e a questão do não ser editado, né? De você jogar de uma vez, sabe? Mas que isso não tira o êxito do trabalho, que também está editado e que também é feito para que o público receba sempre o melhor. Pode não ser o melhor artisticamente ou tecnicamente, mas é aquilo que você tem, é o seu melhor que você tem para oferecer nesse momento. Então, o teatro de boneco não perdeu o bonde, sabe? Ele construiu também, nós construímos uma relação, por exemplo, hoje existe uma rede nacional de teatro de bonequeiras, feito pelas mulheres bonequeiras que moram no Brasil, né? E isso tem um movimento, isso está tendo uma onda, né? Isso está acontecendo de uma forma muito, muito efervescente. Todas as lives feitas, né? Com muitas pessoas, muitos mestres que não eram conhecidos, que não tinham uma visibilidade do seu trabalho, ou sequer era conhecido na sua região, no seu território.
Então, a internet, ela trouxe isso também como uma política de salvaguarda para o próprio teatro de boneco popular, que a gente escutou Loa nos grupos, o Chico Henrique, que participa de alguns grupos aqui, de teatro de bonecos, né, que a gente tem, não a nível só de Ceará, mas também a gente tem a nível nacional, de brincadeiras, Loas e vídeos, e mestres que a gente nunca tinha ouvido falar, e mestras. Então, tem esse lado também muito interessante, é que ele vamos dizer que separou as pessoas próximas, mas trouxe para perto os mais longe. E isso foi muito interessante, porque chamou a atenção de entidades, de instituições do tipo de bonecos, sabe? Não só brasileiro, como mundial. A gente conseguiu, inclusive, ajudas para os bonequeiros daquela primeira fase mais complicada, e juntos, né? Sempre juntos, a Rede Cearense de Teatro de Boneco e a gente com a ABTB, a Associação Brasileira. Então, assim, está sendo um desafio a cada dia. Hoje é um desafio, sabe? A gente está vivendo esse dia, mas a gente sabe que hoje é mais um desafio. E amanhã vai ser outro, se a gente acordar. Com certeza, Isabel. Artisticamente, ele é muito cansativo, sabe? Porque você acaba não se focando só no artístico, né? Porque você tem uma coisa, todo o contexto para chegar naquele artístico que você tem que levantar e tem que imaginar e tem que materializar até para você conseguir manter a sua mente saudável, né? Para você não começar a entrar em questões muito complexas para a nossa cabecinha. Então, eu acho que é isso, eu acho que esse teatro de bonecos, ele sempre, sabe, ele está sempre renascendo, sabe, e a gente coloca, sabe, Henrique, aqui, falando para você, para o seu nesse momento, a gente coloca que essa nova geração, sabe, Robson, de bonequeiros que está vindo, que está chegando, sabe, e que está ficando, que a gente tem algumas atrizes que passam pelo teatro de bonecos, mas, assim, quando a gente vê um artista, sabe, que para e se apaixona pelo boneco, por um objeto que precisa do teu espírito, sabe, para trazer uma coisa e falar para as pessoas e conseguir falar o que é significado, sabe, a um pensamento, a uma situação da vida de uma pessoa, a mudar, a transformar. Isso é muito importante, sabe? Eu acho que a gente tem esse papel, e essa nova geração é uma coisa que a gente sempre pede, sabe, Gomes? Porque nas nossas universidades aqui no Ceará, a gente nunca falha teatro de bonecos, teatro de animação. O curso de graduação de teatro não fala de teatro de animação. E a gente tem que resistir, assim, através do amor dos artistas, né, desses atores e atrizes, pesquisadores e curiosos que vão atrás do teatro de boneco. E a gente está aqui, aberto, arreganhado para receber todo mundo. Com certeza. É isso aí. Eu acredito muito, Isabel e Henrique, em energia também. As artes cênicas, ela é a energia presencial, né? Que ela permite a gente trocar, que circula ali, ela é insubstituível. Mas aí, o que nós temos hoje é isso, temos que lidar com isso. Eu acho que muito disso que nós estamos experimentando veio para ficar. A gente tem que se reinventar, concorda, Henrique? As crises, a gente se reinventa. E eu acho que a gente pode descobrir outro tipo de conexão, outro tipo de energia, tem que estar aberto. Não se trata de uma coisa substituindo outra, né? Se trata de adaptações, de diálogo, né? São linguagens diferentes que acabam dialogando. Então, a arte está aberta. Aliás, o teatro, o cinema vem do teatro, a televisão, o audiovisual, de forma geral, no que se refere à interpretação, já vem dessas artes mais ancestrais, como o teatro de bonecos. Então, a energia é uma questão de como a gente se conecta, é só descobrir o canal, né? Isabel, nós falamos sobre processos criativos, sobre como fazer, né, à distância. E também tem um outro lado, como realizar, né? Como continuar fazendo acontecer. É o que o Festival dos Inhamuns está tentando fazer aqui nesse momento, e é o que vocês estão fazendo também com o Festival Abril com Bonecos.
eu acho que você podia aproveitar para falar um pouquinho, divulgar aí o evento, esse evento maravilhoso aí, exclusivo, né, do Teatro de Bonecos. Fala um pouquinho para a gente aí sobre o Abril com Bonecos. Isso, obrigada aqui pelo espaço, Robson. O Abril com Bonecos, né, é uma iniciativa cearense de teatro de bonecos, né, que é o movimento organizado de bonequeiros e bonequeiras aqui do Ceará. É um evento que a gente realiza há muitos anos, o Abril com Bonecos, para comemorar o Dia Nacional do Teatro de Bonecos, que é 27 de abril. E o ano passado não foi possível realizar, porque quando a gente estava já fechando, né, o Teatro José de Alencar sempre é o nosso parceiro nessa ação. E quando a gente já estava com ele todo desenhado, né, o Pedro tinha acabado de assumir o Teatro José de Alencar, a gente já estava bem encaminhado, aí começou a questão da pandemia e a gente não pôde realizar. Então, viemos conversando e continuamos conversando toda a pandemia. A Rede Cearense continuou se organizando, continuou se reunindo, e aí a gente traz um festival de uma forma mais maior, vamos chamar no sentido de que são 5 dias, né? Iniciou ontem, dia 17, vai até o dia 21, e de uma forma totalmente virtual, e que a gente consegue mostrar o panorama da produção do Teatro de Bonecos aqui do Ceará, né? A gente não conseguiu incluir grupos de outros locais, de outros estados, enfim, porque é um projeto, inclusive é um dos projetos que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, através da Secretaria da Cultura do Estado, mas ele está acontecendo com oficinas, com apresentações de espetáculos, com mesas redondas. Ontem a gente fez uma mesa redonda sobre a salvaguarda do Teatro de Boneco Popular do Brasil, né, aqui do nosso Casimiro Curso, no caso do Ceará. E tem, além das apresentações, abertura de mala com 7 mestres de teatro de bonecos aqui do Ceará, e está lá a programação nas redes sociais da Rede Cearense de Teatro de Bonecos. Quem quiser acessar, vai estar lá. E prestigiem o teatro, né? A gente está num momento tão cansativo por conta do isolamento, de ficar dentro de casa, né? Então, tem uma programação infantil muito legal, tem espetáculos inéditos, que muita gente assistiu, também tem espetáculos que já tiveram temporada, mas é uma ação que deixa a Rede Cearense de Teatro de Bonecos muito feliz pela possibilidade da gente fortalecer, né, essa linguagem, fortalecer principalmente o teatro de boneco popular, né, que é patrimônio brasileiro, cultural, né, desde 2005, e que ainda precisa de muita, mas muita política de salvaguarda. Nossos mestres estão aí, muitos não são nem conhecidos, muitos a gente não sabe onde está, muitos a gente sabe, e muitas vezes não pode mais brincar por questões de idade, questões de saúde, atualmente por questões óbvias, mas é muito complicado, porque é uma brincadeira e brincante, né, que precisam da ajuda, porque é um teatro e ele faz parte, vamos dizer, das memórias afetivas, ele mexe muito com a criança, mas também com o adulto, e aquilo que você viu quando você era criança, o boneco ele tem essa possibilidade, né, de mexer muito mais, de acessar muito mais, né, as pessoas. Então, eu acho que, sabe, é por aí. Fica a dica, gente. Abril com Bonecos, viu? Muita coisa massa lá. Olha, até dia 21 de março, tá? No YouTube da Rede Cearense de Teatro de Bonecos e do Teatro José de Alencar. Inclusive, a gente está apresentando também dentro da programação. A gente está com Delírio Sem Fim, que é um trabalho novo da gente com bonecos, né? E também estamos participando das mesas redondas também, discutindo várias coisas
Tá bem legal. Inclusive, Robson, hoje vai ter uma sobre o mercado de trabalho. Mercado de trabalho, teatro de bonecos, né? A partir de 7 horas, se eu não me engano. 7h30. E aí eu vou aproveitar também, Henrique, e dizer que a gente tem 28 grupos de teatro participando, com 8 do interior e 20 de Fortaleza, além dos 7 mestres. Então, realmente, para quem quer dar uma olhada assim, no panorama do teatro de boneco no Ceará, tá bem bacana. Esperamos Com todos certeza. vocês. Evento estratégico, eu diria, nesse momento, né? Não só nesse momento, aliás. Henrique, eu já vi muita coisa da Trupe Mutim. Eu diria que, acho que quase tudo, na verdade. Laborioso contato, eu tenho a impressão que é o trabalho mais afinado, sabe, cara? Acho que está muito... Dizer que é bonito esteticamente, quando se trata dos trabalhos da Trupe Mutim, é quase redundante, né? Mas eu achei muito afinado. Então, eu queria que você aproveitasse aqui o momento para falar um pouco sobre isso, dizer onde é, como é que a gente encontra, como é que a gente pode ver mais vezes. Ontem foi a última exibição, né? Vai rolar de novo, enfim. Como é que a galera pode encontrar a Trupe Motim e ver um pouco mais do trabalho de vocês, que não se restringe só ao teatro de bonecos. O Henrique é um multiartista, dialoga com outras linguagens, teatro, audiovisual, por exemplo. E aí, como encontrar a Trupe Motim e sobre o laborioso contato? Massa. A gente está no Instagram, tem até o link da gente aí, @TrupeMotim. Estamos também no YouTube, com Trupe Motim de Teatro Oficial, o canal. Tem também no Facebook, né, Trupe Motim de Teatro. E a gente sempre gosta de compartilhar os processos criativos da gente, porque a gente não considera o espetáculo só o resultado final, a gente considera a criação em si uma parte tão importante, tão bela de se admirar, assistir. E também reforçando essa coisa da identidade do teatro de animação, onde a gente se encontrou, né? E a gente quer trabalhar com isso para sempre, né? É claro, a gente veio da cultura popular, mas a gente experimenta os bonecos, né? O teatro de animação de várias outras vertentes, de outras maneiras, misturando com palhaçaria, com maquinaria, né? Enfim, a gente viaja com essa coisa dos bonecos e é muito massa, assim. É um amor que a gente teve desde sempre, assim, das criações, né? Das carrancas do Bumba Meu Boi, né? Aquelas máscaras que o mestre Tonho fazia, aqueles monstros. Ali já eram bonecos, né? Já eram bonecos que a gente vestia. E isso veio se adaptando, né? E até hoje a gente chegar nesses resultados, né? O Laborioso Contato é resultado dessa pesquisa da gente, né? Desde lá de 2012, muito antes também, com a cultura popular. Fico feliz que tenha assistido, que tenha conseguido assistir um pouquinho ali. É um ambiente de transmissão ao vivo, às vezes funciona, às vezes não. Não sei como é que chegou até todo mundo. A gente fez 3 apresentações agora, né? Através do edital. E a gente pretende fazer salas fechadas, né? Para mais artistas convidados. A gente entende também que, nesse momento, principalmente por esse tempo tão corrido para prestar conta e todo mundo fechar seus projetos, está todo mundo fazendo coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. A gente, às vezes, não tem tempo nem para assistir o trabalho do outro, porque está produzindo, está numa oficina, está dando um curso, uma aula. Mas a gente pretende, sim, depois disponibilizar, né, o trabalho aí em salas virtuais. A gente não vai publicar ainda porque a gente tem um certo ciúme, um certo carinho, assim, a gente está segurando para que isso seja também uma coisa efêmera, né? Por mais que seja uma transmissão ao vivo, também tem esse gostinho do teatro, que acontece ali e depois não está mais. Então, a gente também está tendo esse cuidado, né? Mas quem se interessar pelo processo, tem um documentário, né, que a gente postou no Facebook, e tem um documentário no YouTube, né, que é a Laboriosa Construção, que é um documentário legendado e com traduções em libras, falando de todo o processo criativo do espetáculo. Como falou, né, é um trabalho mais afinado assim, porque a gente trabalhou várias questões, música, trilha sonora, o invento de cantar, né, tem a questão poética. A gente trabalha com vários bonecos, máscaras, tem a palhaçaria que conduz tudo isso, e tá bem interessante, assim.
Com certeza está muito interessante. Vi ontem, vou ver mais vezes, está lindo realmente. Olha, o Epidemia de Bonecos vai estar nessa edição do Festival dos Inhamuns, amanhã, às 21 horas, com o espetáculo Pas de Temps. Isabel, que espetáculo lindo, maravilhoso. Claro que eu vi no processo de curadoria, assim, à distância, fiquei com vontade danada de ver presencialmente. É um espetáculo que tem potencial para o digital, né? Um espetáculo que encaixa direitinho, inclusive, desse universo. É também muito afinado. Eu acho que o que eu disse sobre o laborioso contato se aplica no que diz respeito à afinação do espetáculo. Vende o peixe, minha querida. Fala aí para o nosso público, vai ver esse espetáculo maravilhoso amanhã. E aí? Do que fala esse espetáculo? O que o público pode esperar? Bom, está todo mundo convidado para ver Pas de Temps amanhã, hein, pessoal? Vamos estar lá juntinho. Bom, esse espetáculo foi um grande desafio para o Epidemia, porque a gente queria trabalhar com máscaras, já fazia um tempo que a gente trabalhava internamente, né? Pesquisava, não incluía na cena, porque é um território muito vasto, muito rico, o da máscara. E aí a gente foi, o diretor do espetáculo, Cláudio Magalhães, já trouxe algumas ideias, né, na cabeça, e a gente começou a trabalhar, e após quase um ano que a gente vinha trabalhando esse espetáculo, a gente achou as máscaras, né, em uma das viagens a Rio Grande do Norte, pesquisando o Teatro de Boneco Popular de João Redondo, a gente achou na casa de um bonequeiro, Tuta da Boneca, lá na Barra do Cunhaú, numa cidade no Rio Grande do Norte, e a partir que a gente conseguiu, que a gente achou, né, as máscaras, a gente começou realmente a trabalhar na concepção do espetáculo em si, sabe? Mesmo continuando a estudar a máscara, né, e a sua utilização no teatro, para mim, era realmente uma prática nova, né, uma ação nova. Eu conhecia, mas no âmbito do estudo, não no de fazer. Então, foi bem desafiador, é um trabalho que a gente vem a partir da poesia, né? É uma poesia que a dramaturgia, a gente acha a questão das máscaras teria que ser potente o suficiente para não precisar de um texto. Então, a gente usa a poesia e usa a música ao vivo, né? No caso, é um violoncelo, é apenas um músico, e a gente utiliza, né, vamos chamar música ao vivo, eu não sei nem se dá para entender mais isso, é música ao vivo, que eu quero estar lá, mas, enfim, mas ele está lá, viu? Amanhã está todo mundo lá. E foi muito complexo, porque a gente é acostumada, né? Eu com a questão do boneco de luva, boneco híbrido, boneco de balcão, sabe? E aí você vai passar para um outro, vamos dizer, sistema cênico, sabe? Para um outro local, sabe? Você é deslocado, você sai desse seu conforto, sabe? E aí me lembra muito o professor, meu grande amigo, o professor Danilo Pinho, que ele dizia assim nas aulas de teatro, que o ator tem que sempre estar com um prego enfiado aqui no sapato, sabe? E apontado para o teu pé para tu nunca estar confortável na cena, sabe? Tem que ter sempre alguma coisa ali te cutucando para você não cair, sabe? Naquele momento confortável e levar o teatro por aí. E esse trabalho, ele a todo momento ele me cutuca, sabe? E realmente ele é um trabalho construído de fazer, de avaliar, reavaliar e refazer. Porque a gente começou ele em 2018 e a gente fez rua, né? Porque a gente queria muito levar essa discussão da poética, do silêncio, inclusive, para a rua, e depois
a gente viu na possibilidade de fazer virtualmente, porque só tinha essa possibilidade. Então, foi aí também que o diretor, mais uma vez, assim, a gente sentou e trabalhou para como seria ele, né, melhor levado para o público de uma forma virtual. E é isso que a gente está fazendo, Olha, sabe, Robson? A gente ainda está batalhando, a gente está estudando, ele não está parado, a gente já vem apresentando, vem tá em escutando processo. muitas pessoas, ele é vivo, totalmente vivo. Mas eu gosto muito dele, eu me apaixonei nele desde quando a gente sentou na mesa e discutiu as primeiras ideias, porque ele me cutuca muito profundamente, sabe? Ele fala de coisas muito profundas, como solidão, como guerra, como amor, sabe? Como tempo, né? Que a base do trabalho é o tempo, né? É forte. Como é que esse tempo se dá e como a vida é em torno dele, a gente não percebe. Enfim, é um trabalho realmente interessante. E todo mundo está lá. Gente, que papo massa, certo? Conversa muito massa, Henrique, Chico, né, Isabel. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria que vocês deixassem aí um recado rápido para o nosso público. Assim, e aí? Público do Festival dos Inhamuns, não só local, mas, né, para todo o estado do Brasil que estiver acompanhando a gente. Deixa um recado aí com a gente. E Bom, aí? pessoal, eu vou falar demais aqui, que eu se deixado para não, sabe? Bom, eu queria dizer assim que é uma felicidade, sabe? Uma honra, Robson, mais uma vez a gente participar do Festival dos Inhamuns, sabe? O Festival dos Inhamuns faz parte do nosso coração, porque ele já bateu muito forte, sabe? Em Arneiroz, em Crateús, sabe? Tá São lá. tantas as cidades que eu nem vou falar, porque eu já estou esquecendo. E cada cidade dessa que a gente vai, a gente, sabe, o nosso coração, sabe, se enche mais de alegria e de aprendizado e de amor, porque a gente convive com pessoas e com a gestão de festival, que é bom lembrar sempre, a gestão do Festival dos Inhamuns, a forma que vocês trabalham, sabe, é muito única, é muito especial, sabe, é muito interessante e é uma referência. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu coloco a forma que o Teatro dos Inhamuns, do Festival dos Inhamuns, achou de fazer a sua produção, muito, muito interessante, porque ela realmente, puro coração. E só tenho a agradecer a vocês e dizer que todo mundo, pessoal, principalmente da região dos Inhamuns, está de parabéns por ter um festival tão interessante, que abrange linguagens tão interessantes e que consegue, sabe, estar presente, estar sobrevivendo. E isso é muito importante para esses dias. Então, muito obrigada para você, Márcio, Giza, toda a galera. No nome de vocês, eu agradeço toda a galera que faz o Festival dos Inhamuns. Muito obrigada. É isso aí. A felicidade mesmo, assim, é um sentimento de gratidão, né? Alegria, orgulho de ver esse festival acontecendo. É um festival que é diferente, é um festival feito com alma, né? Com coração, que não é só uma coisa empresarial, né? Que você vai, fica num lugar lá guardado, se apresenta, depois volta e depois vai embora. Não, é um intercâmbio, a gente sai, né? E conversa, e fica todo mundo ali, né? Junto, aprendendo, né? Então, é muito intenso, assim, visceral, né? É um namoro, né? Uma paixão, assim, toda vez que a gente vai para os Inhamuns, para esse festival. Porque é um mergulho, né, Henrique? é um mergulho, né? É muito massa, assim. E a gente tem um contato, né? Assim, muito democrático falar isso também, muito democrático. Todos os artistas, né, do mundo inteiro ali no mesmo nível ali, olho a olho junto, aprendendo junto, né? Trocando, né, experiências. E assim, pra gente é o festival que a gente mais curte, que a gente sente muita saudade. E a gente sempre que pode
quer ir, de todo jeito vai, né? Assim, ou para assistir ou apresentar, ou para fazer a oficina, porque é muito vivo, né? É a região dos Inhamuns, com esse trabalho do Arte Jucá, né? Que o Festival dos Inhamuns é só uma ponta do que é o Arte Jucá, né? Essa resistência que está lá, né, em Arneiroz, ocupando aquele casarão maravilhoso, né? Um lugar que pulsa arte, que pulsa vida, né? Que dá cara à cidade, né? Que é uma referência cultural da cidade, assim, é incrível, né? E convidar todo mundo para continuar assistindo essa programação do Festival dos Inhamuns, né? Os debates, as mesas, os espetáculos. Logo, logo, né? Vai estar todo mundo podendo ocupar as escadarias da igreja, né? As arquibancadas. A gente espera que isso aconteça. Mas, por enquanto, vamos ficando por aqui, né? Se cuidando, todo mundo em casa, né? Quem puder ficar em casa, ter os cuidados também. E é isso. Robson, agradecer, parabenizar, agradecer o Márcio, a Giza pelo convite. Tamo junto, meu velho, tamo junto. E também um encontro maravilhoso aqui, né? Com Isabel, que é mestre da gente, que alegria, né? Tá com esse papo tão massa. Gente, eu que agradeço, vocês são parceiros de longa data, como eu dizia no início, mais uma vez nos encontrando, dessa vez por aqui, espero que esse encontro se repita por muitas e muitas vezes, que logo a gente possa se encontrar pessoalmente, é sempre melhor poder abraçar, né, poder conversar ali de perto. Foi um enorme prazer recebê-los. Isabel vai estar com a gente amanhã, Henrique não está nessa edição, já esteve em outras e com certeza estará no futuro. Foi muito massa recebê-los, o papo foi muito bacana. É isso aí, meus queridos. Beijo forte na alma e no coração de vocês, certo? E vocês, os demais aí do nosso público, gente, a gente chega ao fim desse primeiro papo cênico, mas amanhã a gente continua, tem um papo massa, certo? Vamos falar sobre o teatro de grupo na pandemia com o diretor e produtor cultural Frank Lourenço, do grupo Oficarte de Russas, outra figura importantíssima da cena cearense. É isso, gente, até amanhã, acompanhe nossa programação, abraço forte. Abração, Tchau. até mais. Tchau, pessoal. Tchau.